Olá! Agora vamos falar desse conceito que é um pouco mais difícil de entender, né, do que o conceito de operadores, para dizer a verdade. Né? É um conceito da teoria quântica absolutamente fundamental. Né? Alguns começam com estados. Não, eu acho que o certo é começar com o conceito de operador. Você começa uma teoria definindo o que são as variáveis dinâmicas e quais são as variáveis que são canonicamente conjugadas, né? Os momentos canonicamente conjugados a essas variáveis, daí se impõem relações de comutação. Então, a teoria, na verdade, começa com operadores. Né? Muito bem, mas é a minha maneira de ver, né? De entender teoria quântica. Né? Muito bem. Vamos agora falar de estados. Né? Agora a coisa começa a complicar e eu espero que, à medida que o tempo passe, a gente venha entender melhor esse conceito. Né? Porque ele é um pouco diferente do conceito de espaço usual. Né? O espaço usual tem 3 dimensões. Isso quer dizer que indicar a posição, eu preciso de 3 coordenadas. Né? E eu sei escrever um vetor no espaço tridimensional. Né? Esse espaço aqui é mais complicado. Ele tem infinitas dimensões. Bom, agora já complicou. Né? Já complicou. E ele tem uma série de diferenças, né, em relação ao conceito de estado. Mas o conceito de estado clássico. Né? Em primeiro lugar, o que é estado de um sistema? Né? Nós especificamos, né, um sistema, o estado dele, mediante a especificação de um conjunto de grandezas físicas que caracterizam o sistema de uma forma completa. Um fluido, velocidade, pressão, densidade, é suficiente. Né? De forma que, na teoria quântica, por outro lado, eu não posso especificar as mesmas grandezas, né, do estado clássico. Por exemplo, vamos lá. Consideremos aqui o exemplo de uma partícula. Eu posso falar no estado clássico de uma partícula. O que significa isso? O estado de uma partícula, ele é inteiramente caracterizado pela posição da partícula e pelo momento da partícula. É isso, não precisa saber mais nada. Mas tem que saber a velocidade. Só a posição não, porque a velocidade indica para onde ela vai em seguida. Então, para você caracterizar bem o estado, você precisa dar a posição e o momento, ou a velocidade. Né? Ok, na física clássica é indiferente. Então, é porque a gente não fala em velocidade na física quântica, é momento. Né? Então, o estado de uma partícula, né? Ou seja, se eu souber a posição dela e o momento dela, acabou, eu sei tudo que eu preciso. Sei tudo que eu preciso. Né? O estado de uma partícula. E para N partículas. Momento e posição da primeira, momento e posição da segunda, momento e posição da terceira, momento e posição... Agora, às vezes a gente não valoriza o conceito de estado na física clássica, né? Menos na termodinâmica e na mecânica estatística, né? Não. Lá é importante saber contar estados, número de estados de um sistema, né? Em função da energia, porque se tem uma energia maior, o número de estados acessíveis ao sistema é desse número de estados que nós estamos falando. Então, na física clássica, quando a gente introduz o conceito de entropia, o conceito de estado passa a ser importante e saber contar estados. Né? O número de estados acessíveis ao sistema para uma dada energia, né? Isso vai me definir a grandeza e a entropia. S igual a menos K vezes o logaritmo, dependendo do número de estados. Veja, na física clássica, essa questão de estado acaba sendo importante. A contagem de número de estados passa a ser importante. Né? Mas a gente não fala muito de estado na física clássica, não. Mas poderíamos falar
Se eu souber, num sistema de N pode ser um número muito grande, né? A posição e o momento de cada uma das partículas, eu sei qual é o estado, né? Isso na física clássica, né? E é claro que isso é importante para a gente definir o que são transformações e fenômenos, né? Uma transformação é uma mudança de estado. É isso. Acabou. Agora estou definindo da maneira mais geral possível. Nesse sentido, né? Mudar de posição é mudar de estado. É verdade, nessa definição. E os estados, né? Eles se transformam com o tempo, né? Então, isso é uma transformação. Isso aqui é uma sequência de transformações, veja, que pode estar associada a um fenômeno físico. Então, fenômenos são sequências, né, de transformações. Isso a gente pode descrever muito bem no caso da termodinâmica, os vários tipos de transformação de um sistema, né, onde ele muda a pressão e o volume e assim por diante. Então, utilizando o conceito de estado. A mesma coisa na física quântica, né? Só que na física quântica nós temos algumas diferenças, né? Em primeiro lugar, Dirac, porque introduziu essa notação. Introduzimos aqui dois estados, né? À medida que o tempo vai passando, a gente vai começar a entender um pouco a diferença entre eles, né? Mas a gente vai representar na teoria quântica um estado assim, chamamos esse estado de Bra, essa notação, né? Essa notação é o estado psi mais o estado ket desse estado psi. Esse aqui é o estado Bra do estado psi. Agora começou a complicar, né? Muito bem. Mas os estados, na teoria quântica, eles evoluem com o tempo, né? Então, se o sistema começa com um estado psi, no instante de tempo t igual a 0, ele evolui. Para um instante de tempo t', o estado já é psi de t'. E lá na frente é psi de t. Podemos colocar assim ou assim com uma vírgula. Realmente eu acho melhor colocar assim, né? Mas em muitas notações também se usa vírgula. Quero chamar atenção para isso, né? Eu prefiro esta aqui, mas muitas vezes a gente pode utilizar aquela lá, né? É o estado num instante de tempo t. Isto, né? Muito bem, então o estado evolui, claro, porque os sistemas físicos evoluem, né? Claro. Então, agora vamos chamar atenção, então, para diferenças, né, entre o conceito de estado, né? O conceito de estado na física quântica, como eu já disse, chamei atenção para esses dois aspectos, né? Mas a gente vai entender a diferença fundamental e entender a diferença entre esses dois tipos de estados, Bra e Ket, né? Quando a gente considerar, né, amplitudes de probabilidade, que, na verdade, estão associadas a produtos escalares. Produtos escalares. Então, a gente vai introduzir um produto escalar de estados, né, ou de vetores, né? Porque o estado agora vai ser representado como um vetor no espaço de Hilbert, de infinitas dimensões, né? Mas, de qualquer maneira, a gente vai perceber, né, que as amplitudes, né, de probabilidade, elas são representadas por números complexos. Então, eu preciso do outro tipo de estado, de tal maneira que, se um for um número complexo, o outro estado está associado a uma amplitude que é o complexo conjugado dessa. Então, é preciso realmente desses dois tipos de estados, né? Mas existe um bom número de diferenças, né? O espaço tem a dimensão infinita, as amplitudes de probabilidades,
Vamos pensar em produto escalar, né, de dois vetores. Nessa definição aqui, esse produto escalar, ele na verdade não é um número real, ele é um número complexo. É isto. Né? Muito bem, então, feita essa observação, né, nós temos estados, né, relativamente simples. Por exemplo, esse estado aqui representa uma partícula, um elétron, num ponto cuja coordenada é R. Claro, o outro vai ser representado assim. A gente vai ver a diferença. Temos também um estado onde eu tenho duas partículas, uma com momento P1 e outra com momento P2. Veja, eu não posso ter um estado, essa é uma outra coisa que eu quero chamar a atenção. Eu não posso ter um estado aqui com R e P. Não posso ter R e P bem definidos. Ou tenho R ou tenho P. Veja, já temos agora uma diferença do caso clássico. Eu não posso ter um estado no qual uma partícula tenha a sua posição bem definida e o momento dela bem definido. Então você veja que, de novo, outra diferença dos estados da física clássica. Estamos aqui fazendo a distinção entre eles. Muitas vezes, estados correspondem a um certo número de partículas num estado, um número N2 no outro estado, N3 no outro estado. É um estado. Estados, como no caso do átomo de hidrogênio, ou quando a gente for estudar a tabela periódica, né, caracterizado por números quânticos apenas. Né? Essa é uma forma de representar estados, né? Ou apenas um número quântico, né, por exemplo. Né? Então, aqui eu estou escrevendo, né, alguns estados que são importantes. Isso aqui para colisões de partículas, esse para o átomo, para sistemas de partículas. Né? São estados, exemplos de estados. Agora, vamos lá. A proposta de Dirac é que os estados, eles, na verdade, correspondam a vetores. Então, um estado é um vetor, mas num espaço curioso, espaço de Hilbert, que é um espaço de dimensão infinita. Isso significa o seguinte, é que eu posso decompor um estado, né, utilizando uma base de estados, né, que são caracterizados por um conjunto de números inteiros. Esse conjunto de números inteiros aqui vai de 1 até infinito, por exemplo. Curioso, porque agora eu tenho alguns estados que passam a se transformar em uma base de vetores, de preferência ortogonais de módulo 1, no espaço de Hilbert. Então, esse espaço de Hilbert, ele é espanado por um conjunto de vetores da base, e aí é uma questão de conveniência, né? Essa questão de escolha dessa base de vetores. Né? Isso aqui é parecido com escrever R igual a xi mais YJ mais ZK. Né? Isso aqui são as coordenadas, as projeções de R sobre o eixo I e assim por diante. Né? O fato é que esse é um conceito, então, fundamental, que é o conceito de espaço de Hilbert, com um número grande de dimensões. A gente vai depois interpretar o que são esses ANs, esses coeficientes aqui. Né? Na teoria usual, onde eu escrevo um vetor, né, em termos de componentes V1i mais V2j, né? Esse V1, V2, né, são as componentes do vetor. Né? O que significa isso? A gente vai ver daqui a pouco. Muito bem. Outro conceito que a gente vai agora fazer uso dele é o conceito de produto escalar. Né? Produto escalar. Né? É curioso, porque esse produto escalar, agora sim, nós estamos falando de amplitude de probabilidade. Amplitude de probabilidade. Né?
Então, o produto escalar de psi' com psi, ele é interpretado como a amplitude de probabilidade de encontrar o estado psi' no estado psi. É isto. Amplitude de probabilidade. Esse é o conceito central agora. O conceito central. A função de onda é uma amplitude de probabilidade. Tá? De forma que produto escalar de dois vetores. Definimos o produto escalar e esse produto escalar ele define uma amplitude de probabilidade. Né? Muito bem. Então, veja só. O que é a função de onda? Eu tenho aqui um estado, R, o produto escalar do estado R. Agora, R, veja bem, R aqui é o ket. R psi é a amplitude de probabilidades. O que significa isso? É a amplitude de probabilidade de encontrar a partícula que está no estado psi num ponto do espaço cujo vetor posição é R. É claro que agora esse número aqui é um número complexo na teoria quântica. É um número complexo. Né? É um número complexo. De forma que agora, veja só, eu posso começar a tentar dar um significado para aquele outro tipo, né? Psi-R, com o Bray-Ket de novo. Este aqui é o complexo conjugado daquele. Eu preciso dos dois, na verdade. Esse que é o ponto. Eu preciso dos dois. É por isso que eu preciso introduzir os vetores Bra e Ket, para eu poder agora definir um outro tipo de amplitude de probabilidade, que só difere daquele, porque essa amplitude de probabilidade ele é o complexo conjugado. Né? Esse é o número complexo, e esse aqui é o número complexo e o complexo conjugado daquele. Então eu preciso, para eu poder definir a probabilidade, é o produto desse por aquele. Produto desse por aquele. Né? Então veja que é um formalismo bastante interessante. Agora a gente começa a entender, né, por que eu preciso do Bray e do Ket. Porque eu tenho dois tipos de amplitude de probabilidade. O produto delas me dá a probabilidade por unidade de volume de encontrar o elétron num ponto do espaço, R. É isto. Né? Então é bem bonito o formalismo, na verdade. Né? É claro que a função de onda pode depender do tempo, porque o estado pode depender do tempo. Então estamos começando a entender melhor, né, o que é a função de onda nesse contexto. Mas a coisa é muito mais rica do que isso. Né? Então, veja, se eu tenho agora eu vou definir o produto escalar de um vetor da base, né, daquela base na qual eu expandi, né, o estado, eu tomo o produto escalar e olha só, levando em conta a ortogonalidade e também a ortonormalidade desses vetores da base, que são expressos assim, veja, a linha N, linha é simplesmente essa amplitude de probabilidade, né? Quando eu expando um estado em termos de vetores de uma base. É claro que essa base pode ter infinitos vetores. Né? Claro, é isso que a gente vai ver em vários exemplos. Né? E esse coeficiente da expansão é nada mais, nada menos do que uma amplitude de probabilidade. Né? Muito bem. E os operadores? Agora vamos voltar. Né? Agora vamos falar dos operadores. Né? Ora, os operadores, eles agem sobre estados. Eles agem sobre estados. Ao agirem, ele muda o estado. O aplicado a psi é igual a psi'. Mudou o estado. Mudou o estado. Então ele gera um novo estado em geral. Por exemplo, a gente pode pensar num processo de medida como sendo a redução, né, do pacote de onda, onde, na verdade, podemos pensar na redução do estado, mediu, o estado mudou. É isso. Né?
Isso é um exemplo, né? Um exemplo. Geram, portanto, um novo estado, um operador aplicado. Por exemplo, né? Se eu pegar a função de onda e multiplicar x, px, aplicar a psi, ela vai me levar a um outro estado que é dado por menos IH cortado x vezes d dx de psi. É um outro estado aquele lá. Pxx, por outro lado, vai me levar a um outro estado, que é menos IH cortado, 1 mais x d dx desse estado. Veja, exemplos, né? Estou dando exemplos, né? Operadores, na verdade, em geral, eles agem sobre funções de onda, que é mais fácil, né, da gente entender essas coisas. Mas eu posso pensar em operadores agindo sobre estados, sim, alterando o estado, né? Agora, então, vamos a um exemplo no caso do espaço tridimensional, né? Um operador, por exemplo, uma matriz de rotação, agindo sobre as coordenadas de um ponto x, y, z. Essas coordenadas dependem do referencial, de forma que nós podemos representar, né, esse vetor ou essa notação, né, de estado como estando associado a ou uma matriz linha ou uma matriz coluna, de forma que, mediante uma rotação, esses vetores, né, são transformados de um no outro. E o produto escalar, ele é definido como o produto escalar de R e R', o produto de um vetor linha por um vetor coluna. Eu estou representando, então, o vetor linha com um bra e o coluna como sendo um cat, né? Só para ilustrar, né? E o produto escalar é R escalar R', que é definido desse jeito, né? Muito bem. Na formulação de Feynman, por exemplo, existe uma amplitude de probabilidade que é muito relevante, né? Vamos, na última aula, falar sobre a formulação de Feynman, que faz uso muito de conceitos de trajetórias da partícula ir de um ponto A até o ponto B. E essa amplitude de probabilidade é a amplitude de probabilidade de encontrar a partícula num ponto B, né, num instante de tempo t2, quando ela estava no ponto A, no instante de tempo t1. Isso para ilustrar, né, essa questão da relevância de amplitude de probabilidade. Você pode formular toda a mecânica quântica em termos de amplitudes de probabilidade, né, desse tipo aqui, que é diferente da função de onda, claro. Eu posso relacionar isso com a função de onda, mas é algo um pouco diferente, né? Vamos agora definir, né, o que é o valor esperado de uma grandeza O. Essa grandeza ela é representada por um operador O, de forma que O agindo sobre psi me gera um novo estado psi', de forma que a amplitude de probabilidade psi', é, na verdade, o valor esperado do operador O ou da grandeza física O naquele estado. Como é que a gente procede para a medida? Bom, agora é um pouco diferente, porque a gente vai ver que esse estado O, esse estado psi, ele pode ser escrito como uma decomposição em termos de autoestados do operador O. Para cada autoestado você tem uma amplitude de probabilidade, de forma que é igual ao valor esperado em cada um daqueles estados vezes a probabilidade de você encontrar aquele valor de O naquele estado, né? Então, a gente vai ver isso depois. Também definimos, agora estamos falando de coisas interessantes e importantes, né? Autoestados e autovalores, né? Se eu tenho um estado tal que o operador A agindo sobre ele me leva ao mesmo estado, é claro que agora eu tenho uma grandeza A minúscula aqui,
De forma que, se isso acontece, o operador mantém o estado inalterado, multiplicando apenas por um valor, digamos, A aqui. Então, este estado é um autoestado do operador A, e essa grandeza física, A minúscula, é um alto valor do operador A. Por exemplo, o operador R pode ter autoestados, né, desse operador, com autovalores dados por R. Para P é a mesma coisa, eu posso ter um autoestado P de tal forma que P operador aplicado a P é igual a P. P é o momento da partícula, né? A mesma coisa, energia, eu posso ter autoestados da energia, são aqueles estados tais que H aplicado ao estado me leva à grandeza física energia. Muito bem, se eu tenho, era sobre isso que eu estava falando antes, né? Se eu tenho um estado qualquer, então eu sempre posso escrever um estado como uma combinação linear de autoestados de operadores, como, por exemplo, o operador energia, né? Com coeficientes aqui, que a gente vai apenas chamar de CA de T. É claro que CA de T são as amplitudes de probabilidade, né? Aqui está, CA de T são essas amplitudes de probabilidade, né? Se eu tenho, por exemplo, autoestados da energia, eu posso escrever um estado como uma combinação linear de estados com energia bem definida, com coeficientes que dependem, por exemplo, do tempo, né? De forma que esses coeficientes são amplitudes de probabilidade, né? Então, se eu tenho transições entre estados, eu posso falar de amplitudes de transição para esses estados, definindo essas amplitudes em termos de produtos escalares. Eu tenho produto escalar de um vetor Bra com um ket ou de um ket com Bra. A diferença entre eles é tão somente complexo conjugado de um, né, corresponde ao Bra e o ket. E o valor da grandeza como uma grandeza imaginária, ele corresponde ao Bra e o ket do outro, né? De forma que o que é relevante são amplitudes, né, de probabilidade. Eu posso ter amplitude de probabilidade de encontrar um momento P bem definido, né, um momento P definido, e eu represento assim. A gente vai acabar se acostumando com isso. É claro que eu posso falar de amplitude de probabilidade de encontrar um valor P, né, do elétron com um valor P bem definido. Nesse estado psi, isso define uma amplitude de probabilidade, né? E os valores esperados, agora a gente consegue realmente entender um pouco melhor o que são os valores esperados num determinado estado, né? O que é o valor esperado num determinado estado? Ele é dado pela soma das amplitudes. Vamos pensar aqui em probabilidade agora, né? Probabilidade de encontrar o A vezes o A. E faço uma soma. Então, isso aqui define bastante bem o significado de valor esperado de uma grandeza, né? São os autovalores daquela grandeza, uma soma, né, vezes a probabilidade de se encontrar aquela grandeza. Isso é o valor esperado. Tem que fazer um número muito grande de medidas, né? Saber determinar a probabilidade e bem como os autovalores da grandeza A, né? Se for A2, é a mesma coisa, né? É a mesma definição, né? Agora, aqui eu tenho uma coisa realmente curiosa, né, que eu queria chamar a atenção. É o seguinte, eu tenho a amplitude de probabilidade, eu estava mencionando isso, né? E agora, se eu pegar o Bra, né, Bra de um e o ket do outro, o ket deste aqui, o produto escalar com o Bra do outro, é o complexo conjugado dessa
amplitude aqui, né? É por isso que eu preciso dessa notação Bra e Ket, de forma que a probabilidade, ou amplitude de probabilidade, é o módulo ao quadrado, que é a P estrela. Então eu preciso não somente desse produto escalar, mas eu preciso definir também esse produto escalar. E é por isso que eu preciso dessa notação Bra e Ket, né? Muito bem, já falei um pouco sobre amplitude de probabilidade. Se eu somar sobre todas as probabilidades, ou seja, se eu somar sobre todos os psilinhas, isso aqui é equivalente a psi é igual a 1. A soma das amplitudes de probabilidade, né? A soma das amplitudes é igual a 1, porque, claro, né? Como eu tenho certeza que eu vou encontrar, né? Eu tenho uma amplitude de probabilidade igual a 1 de encontrar esse estado, né? De tal maneira que o produto escalar dele por ele mesmo é igual a 1. Né? Ou seja, encontrar esse estado nesse estado, no mesmo estado, é 1, a probabilidade. É isso, né? E isso me leva a uma coisa curiosa que a gente vai usar muito, né? Que é a ideia da completeza de estados. Somas desse tipo, né, são iguais a 1. A gente vai utilizar muito essa propriedade, né? Muito bem, para encerrar, vamos falar da evolução temporal dos estados. Isso é muito bonito e é muito interessante, porque a dinâmica, como é que um estado na teoria quântica evolui? Evolui através do operador de evolução temporal. Ou seja, o estado no instante de tempo, t, ele é igual a esse operador aplicado sobre esse estado no instante de tempo t0. Então, esse operador aqui é o operador de evolução temporal. Ele especifica como os estados evoluem a partir do estado no instante de tempo t0. Esse t0 tanto pode ser igual a menos infinito, a gente usa muito, né? Por exemplo, o operador S é igual a U de infinito, menos infinito. Então, esse T0 pode ser um tempo muito remoto, ou pode ser, algumas a gente usa T0 igual a 0 também, né? Mas o fato é que esse é o operador que é fundamental na dinâmica, porque a dinâmica, na verdade, ela é dada pela evolução dos estados com o tempo, pelas transformações, como eu havia dito antes, né? E o que a gente pode mostrar agora é que se eu posso mostrar agora que os estados evoluem assim. Olha só, como é simples, IH cortado ddt de psi, né, de t igual a h. É só derivar aquele operador lá. Aqui está, então, a equação dinâmica. Tem uma equação dinâmica para os estados. E é claro que eu posso escrever essa equação em termos de valores esperados, mas isso aqui já é uma coisa um pouco mais sofisticada, a gente vai ver isso depois, né? Mas, de qualquer maneira, como H pode ser escrito assim, agora é fácil deduzir, tomando aqui E e R, é fácil deduzir a equação de Schrödinger. Veja, a equação de Schrödinger é quando eu considero a equação de evolução dos estados, mas agora em termos da função de onda. Mas eu posso falar da evolução de estados, né? Da evolução de estados, sem falar em função de onda. Função de onda é quando a gente considera um particular tipo de amplitude. Então, essas questões a gente vai ver depois com um pouco mais de calma, né? Considerando, por exemplo, autoestados do operador energia. A gente vai discutir isso depois com algum vagar, né? E é claro que se eu considerar estado com energia bem definida, essa evolução das amplitudes tem uma expressão, uma forma bastante simples, né? Mas a gente vai ver isso com calma, inclusive a partir da próxima aula.